Você dizer, o homem não procura médico, o homem não procura urologista, ele quer saber de doença. Isso é uma coisa, mas a outra é ele procurar e não ter acesso. Sabemos que mais de 1.000 pacientes são amputados no Brasil por câncer de pênis. A medicina evoluiu para oferecer ao homem a possibilidade do diagnóstico precoce. O tema de hoje estaremos falando sobre a urologia. Neste momento, não poderíamos ter um convidado tão especial e tão capacitado para isso, que é o Dr. José Carlos de Almeida. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da Federação Nacional dos Médicos. O que falar da urologia? Vamos fazer uma abrangência geral da urologia. A história da urologia no Brasil, a evolução das técnicas, a evolução do serviço público, do serviço privado. Vamos trazer de quando nasceu o Novembro Azul, o que é o Novembro Azul, e também as formações dos médicos pelo Brasil afora, nas residências, nos estágios e a parte tecnológica que cresceu demais. A grande preocupação que o homem ficou por muito tempo sem cuidar da sua saúde. A importância desse programa não é só para o especialista, é para o colega que está na cidade de médio porte, que está nos rincões, receber informação de como encaminhar, do que está acontecendo e do colega, todos da área da saúde, seja o enfermeiro, seja o auxiliar de enfermagem, o técnico, a turma da área da saúde para saber também. E aos nossos internautas que muito assistem os nossos programas, em que nós vamos trazer também informações importantes. Eu queria de antemão já agradecer o Dr. José Carlos em duas situações. Primeiro, um agradecimento pessoal da minha parte, apresentador, porque o Dr. José Carlos há mais de 22 anos tratou do meu pai, que eu tenho uma gratidão muito grande. Além também de ser meu médico e tratou de mim e da minha família. Muito obrigado por todo esse carinho. E segundo, agradecer ao Dr. José Carlos, mais uma vez, pela dedicação que ele teve como médico na formação de colegas e agora, entre aspas, no seu final de carreira dos últimos anos, veio ao meu hospital, a minha casa, o Hospital Materno Infantil, onde ele deu uma contribuição imensa e ali ele se aposentou do vínculo da Secretaria de Saúde e deixou um legado ali e muitas coisas boas. Por essa passada macro que eu dei do que nós vamos falar, eu gostaria que você iniciasse suas palavras e você vai dividindo aí os assuntos, eu vou te interrompendo, nós vamos fazer esse bate-bola aí para trazer o maior esclarecimento possível a todos. Inicialmente, fico grato, é um motivo de orgulho poder estar aqui no Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, conhecer o convite para conversarmos sobre um assunto que fez parte e faz parte de uma forma muito predominante na minha vida, que é a profissão. Zé, dá uma viajada, como está a nossa urologia, como é que foi a nossa história da urologia, aquilo que você contribuiu e ainda contribui, faz uma avaliação para nós aí. A urologia de todas as especialidades médicas, cuja importância de cada uma delas, ela é extremamente abrangente. A urologia, pouco divulgada, pouco conhecida no mundo leigo, junto à população em geral, às vezes até por falta de comunicação e de explicação. Muitos têm na urologia, às vezes, uma especialidade limitada a doenças sexuais, ao tratamento do homem. Mas a verdade é que a urologia é uma das mais abrangentes especialidades médicas, com mais de 13 a 15 subespecialidades. Então hoje nós temos subespecialistas em uropediatria, temos subespecialistas que tratam só da parte da incontinência urinária em mulheres, nós temos a uroginecologia, nós temos o transplante renal, que é realizado pelo urologista. Nós temos a andrologia, que é uma área da urologia voltada para o tratamento específico do equilíbrio hormonal masculino e da sua condição de fertilidade. E assim nós vamos setorizando a urologia, mostrando o quanto ela é rica. E se você for observar um grande hospital, seja brasileiro, seja americano, europeu, em qualquer lugar do mundo, quando ele é um hospital de porte, um hospital de referência, ele certamente terá uma urologia muito forte.
porque ela é uma especialidade que norteia também a magnitude de um hospital ou de uma instituição médica. Pela tua história de presidente da Sociedade Brasileira, eu sei que você viajou muito também, nas federadas, nos estados, sociedades, especialidades, em todo lugar desse país hoje. É verdade, e as gerações que vão sucedendo, e a gente tem que entender isso, elas demandam mudanças. Sim. Então, na ocasião, foi uma experiência muito construtiva, como presidente de uma sociedade que naquela ocasião tinha 4.000 urologistas pelo Brasil afora. Hoje nós temos uma média de 5.500, 5.800 urologistas. É muito a pouco ainda, Fred? Como é que é? Não, é um número que eu diria para você bom. É um número bem razoável. O grande problema é a distribuição desses urologistas no Brasil. Toda especialidade, toda área que exige tecnologia e infraestrutura hospitalar, infelizmente, ela tem que ficar concentrada no litoral e nas grandes cidades. Isso acontece com a hemodinâmica, isso acontece com a proctologia. Então, um hospital, para ter um especialista onde funcione muito bem a imagem, a patologia, a patologia clínica, que é o laboratório, né, os componentes de todo um hospital completo, que essa especialidade requer, não é frequente no Brasil. Então, se você traçar uma diagonal pelo Brasil, do Nordeste até a região Sul, você vai ter praticamente 93% dos urologistas do lado direito, ou seja, aquele que vê o Brasil de frente, e os outros 7% relacionados ao interior e à Amazônia, ao Norte, Nordeste. Tem uma mente discrepante, né? Muito discrepante. Por quê? Porque o urologista no interior, ele pouco pode ajudar, né? Porque ele depende dessa tecnologia, dessa infraestrutura. O que foi o Novembro Azul? Como a tecnologia caminhou? Foi uma das nossas grandes bandeiras, porque quando eu assumi esse posto, eu pensei o que eu posso contribuir com inovação, o que o cenário urológico brasileiro necessita, que ainda não foi dinamizado de uma forma ampla, ou pelo menos não foi iniciado. E observava como o homem era distante dos cuidados pessoais, como o homem não tinha um sentimento de prevenção e comparava com a mulher, né? Os corredores cheios de mulher, a ginecologia, a obstetrícia, outras especialidades, não? E as mulheres, além delas irem se cuidar, levavam filhos na pediatria, levavam o próprio esposo, né? A maioria dos esposos, quando iam à consulta, iam acompanhados da companheira ou da esposa. Então, isso começou a me chamar a atenção. Quais os motivos que faziam o homem estar distante desse cuidado? E isso tinha uma repercussão muito negativa, porque tanto na rede privada como na rede pública, principalmente na rede pública, os homens sempre chegavam distantes de um diagnóstico precoce. As doenças terminais, as doenças graves, avançadas, metastáticas, doenças que poderiam ter sido diagnosticadas 10, 15 anos antes. Foi aí que foi motivada, então, a ideia de se fazer um fórum de saúde do homem, do próprio pessoal das Forças Armadas. Estamos falando em que ano isso? Né? Isso nós estamos falando em 2004. 2004, ok. Então, chamamos a mídia, chamamos representantes do Nordeste, médicos, inclusive egressos do próprio HFA, que trabalhavam no Norte, no Nordeste. Chamamos o Ministério da Saúde, chamamos representantes da classe política, chefes de serviço importantes do Sul e Sudeste, e discutimos a situação da saúde do homem. E isso trouxe à tona aquilo que estava embaixo do tapete. O que estava embaixo do tapete? Os tumores, o câncer de pênis, né, sabemos que mais de 1.000 pacientes são amputados no Brasil por câncer de pênis. E aí você previne 80% com uma condição higiênica, né? Higiene, água e sabão. Água e sabão, né? Água e sabão. E isso foi um dos temas que a mídia, muitos repórteres chegavam e falavam, nunca ouvi falar que tinha câncer de pênis, porque nessa ocasião nós já poderíamos orientar sobre a iniciação sexual, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção e a autopalpação do testículo, no sentido de
diagnóstico precoce do câncer de testículo, ou seja, seria a proteção dessa condição vulnerável do adolescente e do adulto jovem. Quantos casais estão inférteis e o marido que tem uma pequena varize, uma varicocele? Varicocele é a maior causa de infertilidade masculina. Masculino. É uma doença crônica que muitas vezes ela é congênita e que passa desapercebida pelos pais, e que essa criança aos 13, 14 anos já tem uma atrofia testicular irreversível. Então as doenças começaram a aflorar situações que existiam, mas que eram pouco visíveis. E a saúde do homem tinha esse objetivo de trazer à tona essa discussão. Isso culminou depois, 3 anos depois, já em 2007, com a criação da Coordenação da Saúde do Homem, do Ministério da Saúde. 2 pessoas foram importantes nessa época, e aqui eu faço uma questão de justiça, como eles apoiaram essa política. E um deles foi o nosso amigo Frejá. O Dr. Jofran Frejá era presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado federal da Câmara dos Deputados, e ele criou um fórum de debate anual da saúde do homem. Então ele nos ajudou muito. E outro que nos ajudou foi o então deputado federal Jair Bolsonaro. Certo? Ele, na ocasião, se juntou ao então deputado Clodovil. Os dois trabalharam na semana de prevenção ao câncer de próstata, e em muitas ocasiões o próprio deputado, na época, participou de fóruns de debate, de avaliação. Então ele sabe dessa dificuldade apresentada pela sensibilidade do homem na busca de soluções precoces para os seus problemas. A época que o Clodovil teve o câncer de próstata, um pouco antes de perder a mãe dele, orientei coisas. Então são perigos que o homem se expõe mais que a mulher. Então a proteção da saúde do homem, ela requer não só a visão urológica, mas de outras áreas que possam proteger esse indivíduo de uma morte precoce ou de uma doença intratável. E aí nós continuamos e a partir de 2007 aí as políticas mudam, os governos mudam, e hoje, vendo com o retrovisor do tempo, eu noto que pouca coisa se fez. E aqui eu deixo a minha, uma ponta de frustração. Pouca coisa se fez no sentido de efetivamente criar um ambiente de acessibilidade a esse homem. Porque uma coisa, Carlos, você dizer, o homem não procura médico, o homem não procura urologista, ele não quer saber de doença. Isso é uma coisa, mas a outra é ele procurar e não ter acesso. Então nós temos que ser justos. Onde ele tem acesso, à noite, por exemplo, num horário opcional, que ele possa sair do trabalho e fazer uma consulta. Onde ele terá a privacidade e a confiança de chegar e contar as suas situações, que muitos perderam família por ejaculação precoce. Sim. Muitos perderam família, esposa e desagregaram totalmente o ambiente familiar porque ele tinha uma disfunção sexual, erétil, e que acabou por não tratar. E novo, né? Muitos jovens. Então, o ginecobstetra e o urologista cuidam da intimidade humana. São as doenças mais obscuras, mais escondidas que a gente passa a ter conhecimento. E nós não podemos esconder a nossa preocupação diante disso. E olha aí, eu dando pitaco na tua área, né? Mas como você falou, a mulher, até por cultura, até pela história da natureza, de ter o parto normal, né? A parteira, antigamente, o ginecologista, ter o acesso ao seu aparelho genital feminino. O homem tinha esse pudor e essa dificuldade de ir ao exame por vários motivos, tabu, cultura, informação. O homem se estabeleceu de uma forma mais leve para ir ao urologista, e muitos, quando eu atendia o consultório, muitos casais que chegavam lá, eu quebrava aquele tabu, que teve muitos homens que falaram assim para mim: Dr. Carlos, tendo um PSA normal, mais um ultrassom, eu não preciso fazer o toque. Eu falei: você se engana, se meu número estiver errado, você me fala. 12%
dos tumores de próstata que não sobem PSA e que não mostram um nódulo frio no ultrassom, você vê com o toque, o urologista vê com o toque. Quantos pacientes eu orientei no consultório, como ginecologista, que acompanhava sua esposa, e às vezes naquele intervalo que a paciente se troca, vai ali, ó, a secretária está comandando as coisas, eu cutucava ele, e bicho, tem ido fazer teu exame, como é que tá a tua próstata, como é que tá a parte urológica, né, com todo esse cuidado, como é que tá? Tem? Não tem, então você vai tirando tabus disso, mas são poucos, né, que ainda tem essa preocupação. Ainda há essa preocupação e muitos acham que resolve o problema sem o exame local e não é verdade. A ciência ainda não encontrou a solução para isso. Hoje a doença tem que ser evidenciada nos exames. Por isso que a medicina evoluiu tanto. Por isso que o indivíduo que tem um marcador inflamatório, sozinho, às vezes alterado, e você faz uma colonoscopia, você encontra um câncer de intestino grosso. A medicina evoluiu para oferecer ao homem a possibilidade do diagnóstico precoce. E isso, essa consciência deve permear toda a sociedade, mas em contrapartida o sistema de saúde também deve oferecer isso ao cidadão. Um cidadão que tem glaucoma, ele não pode ficar muitas vezes esperando um oftalmologista 1, 2 anos para ter uma consulta, porque ele vai perder a visão, né? Então, são doenças que exigem celeridade no diagnóstico e no tratamento. Mas e o idoso? Como que a gente está acolhendo a urologia hoje? O idoso é o seguinte, às vezes a gente pensa nesse cenário de hoje, projeta esses problemas de hoje para daqui a 30 anos. O idoso envelhece com adaptações, né, com uma condição de resiliência e preservando a sua qualidade. Né? O idoso só fica realmente doente quando ele perde sua liberdade. A sua liberdade de locomoção, de ir para uma padaria, de ir numa praia, de fazer uma caminhada, de visitar um filho. Então, nós temos que ter essa consciência que saúde está no nosso imaginário. Ninguém é perfeito, ninguém é saudável de forma 100%. Nós nos adaptamos às nossas limitações. E o idoso cada vez mais, porque o idoso, como você bem falou, é um poço de limitações, no sentido de perder fisiologicamente a sua condição muscular, a sua condição renal, a sua condição respiratória, mental, a sua parte neurológica, né? A sua condição imunológica aos novos antígenos, ele não consegue responder bem à sua defesa do ponto de vista eficiente como ele tinha antes. Então ele passa a ter vulnerabilidades. E o que é o nosso papel? Nosso papel é criar um ambiente que possa acolher esse idoso, que evite que esse idoso fique sozinho em casa vendo televisão e que fatalmente ele vai deprimir, ele vai se sentir, primeiro, solitário, e a solidão no idoso é igual à depressão. Então nós temos que acolher esse idoso no sentido de dar a ele a chance de um tratamento precoce, uma fisioterapia, uma condição de diagnóstico, e uma condição de uma proteção global. Câncer urológico, tecnologia lá em cima, câncer subindo também do mesmo jeito, eu ouvi uma palavra assim. E não podemos deixar também de você fechar falando sobre o impacto da pandemia hoje na urologia. Como a gente iniciou o programa falando de urologia e falando em tecnologia, a urologia foi uma pioneira nas cirurgias endoscópicas, por exemplo. Sim. E também tem um urologista como o pai da cirurgia robótica. Né? Poucos sabem que o Dr. Manny Menon, que era um médico lá de Boston, e que eu tive a sorte de ter um contato mais próximo com ele desenvolveu todos os fundamentos, né, da cirurgia robótica que hoje é utilizado dentro da urologia e em outras especialidades. E que você mandou eu operar por robótica, né? E eu operei, né? Eu obedeci, né? E que teve essa semente urológica, dentro da urologia nasceu esses conceitos e princípios da robótica, como também das cirurgias renais, da cirurgia do cálculo renal, todas elas muito tecnológicas. Né? Então a urologia contribuiu e contribui muito com a evolução médica para esse tratamento minimamente invasivo.
Sobre Covid e urologia, o que eu vejo de mais assim, interessante a ser investigado são trabalhos que surgiram ano passado e outros surgiram esse ano, falando da ação do antiandrogênico como um bloqueador de receptor do Covid. E o Covid, para entrar na célula, ele tem que acoplar um receptor celular, a membrana celular. Quando ele acopla na membrana celular, ele rompe essa barreira e entra no interior da célula. Então, os trabalhos falam que pacientes com uso de antiandrogênico, ou seja, aqueles medicamentos que bloqueiam a testosterona, e isso a gente faz de rotina para pacientes com câncer de próstata, porque um dos fatores que aceleram o câncer de próstata no homem é a testosterona. Então, o bloqueio hormonal químico tem o objetivo de reduzir os níveis de testosterona. E esses medicamentos são chamados de antiandrogênicos. Orais, muitas vezes, tem medicação injetável. E esses medicamentos teriam a condição e o potencial de impedir, de bloquear ou dificultar a entrada do vírus na célula. Mas eu acho que cada coisa a seu tempo, a ciência vai continuar evoluindo, né? E tentando responder essas questões. Então a urologia, Carlos, ela tem muito a comemorar com essas evoluções tecnológicas que ela mesmo promoveu, mas também temos questões preocupantes, como assistência urológica ao idoso, isso é um problema, que ainda está longe de uma resposta, e que nós ainda temos uma saúde do homem que foi criada há 17 anos atrás, e que ainda está pouco valorizada no nosso país e que precisa um interesse, um olhar maior dos nossos gestores para esse homem ficar mais protegido. Essa seria a mensagem. Bem, eu entrevistei José Carlos de Almeida, médico, urologista, professor, preceptor, formador de médicos, um amigo, uma pessoa que se dedicou com toda a sua vida à medicina. Mas eu não podia deixar de fazer um último questionamento. Um homem sensível, um brilhante tocador de violão, mas acima de tudo, um músico, um compositor. Como é que está esse Zé Carlos? O Zé Carlos está meio secundarizado, né? Acho que a onda do Covid assumiu uma depressão social, né? Uma tristeza social. Não está compondo mais nada, não tem cantado? Ultimamente não, tem tocado, toca um pouquinho, porque a música é parte da nossa, é o alimento da alma, então a gente vai tocando para sobreviver. Internautas, colegas médicos, colegas médicas, pessoal da área da saúde e a todos que assistiram o programa e vão assistir. Nosso muito obrigado pela audiência. A gente acredita que essa preocupação do Dr. Carlos, do Dr. Gutenberg, ao cuidado com o colega, a informação que o colega traz e o resultado lá na ponta, que é o paciente, que são as condições de atendimento, a gente tem tentado fazer alguma coisa dentro dessa educação continuada, dessa informação continuada. E a informação, hoje nós temos tantos recursos, né, para informar, para abrir espaço para opiniões, às vezes contraditórias. Então, eu parabenizo essa iniciativa e acho que ela deve ser bem alimentada para permear muita informação e que chegue não só, obviamente, à comunidade médica, mas que essas informações possam permear a população em geral. Né? Ok, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.